Fala galera, gente boa que acompanha o futebol goiano. Grande abraço para vocês. Vamos aqui não analisar especificamente o jogo, porque eu acho uma coisa muito estranha você comentar jogo que você não viu, né? E eu não assisti ao jogo Goiás e Luverdense. Eu ouvi, acompanhei atentamente a transmissão da Rádio Bandeirantes, mas eu não vi o jogo visualmente, vamos dizer assim. Mas existem alguns pontos que podem ser ponderados e analisados nesta derrota do Goiás para o Luverdense no jogo de ida da fase quartas de final da Copa Verde. Primeiro, a ideia do Goiás com este campeonato, né? Eu penso que tem uma coisa que não cabe discussão e que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Isso é um fato. O Campeonato Brasileiro é prioridade. Mas o fato de o Campeonato Brasileiro ser a prioridade não significa de que a outra campanha deva ser menosprezada. E o Goiás está menosprezando essa campanha, esta competição. Eu acho que neste jogo de ontem o Goiás demonstrou um certo menosprezo a essa competição. Não menosprezo pelo futebol apresentado, mas, por exemplo, por alguns jogadores que não foram para esse jogo. Por exemplo, o Giovani ou Gilberto Júnior. Um dos dois poderiam ter ido, até os dois. Até porque a tendência é que contra o Palmeiras o Goiás jogue com Iago Felipe e Léo Senna. Então que problema tinha um jogador que vai ficar no banco de reservas e jogar lá? Outro, por que não dar oportunidade para o Figueira, que é um prata da casa que vem pedindo passagem há muito tempo, e insistir mais uma vez com o Jean Carlos? Outro ponto, por que é que o Renatinho não foi para esse jogo? Porque no time principal ele não entra. Muito raramente participa de alguns minutos de alguns jogos. Por que é que ele não joga? Por que é que não colocou ele para jogar essa partida? O Rafael Moura, por que é que o Rafael Moura não foi para esse jogo? Então são essas circunstâncias assim que para mim demonstraram um certo menosprezo. Que tudo bem, você não utilizar o time titular, especialmente num jogo longe, fora de casa, mas os reservas podem jogar tranquilamente. Eles jogam, domingo ficarão no banco de reservas, no máximo vão jogar em um tempo, não há problema nenhum nisto. Outra, este resultado, né, a derrota, porque não foi somente uma derrota por 2-1, é como aconteceu a derrota. Vamos. Tem esse ponto que não assistiu o jogo, o torcedor do Goiás não assistiu também, né, no máximo ouviu. Mas o time perdeu por 2-1, tomou duas bolas na trave, atacou em raríssimos momentos. E o Luverdense ainda saiu de campo reclamando da não marcação de dois pênaltis que, segundo os colegas da imprensa da Goiana que estavam lá, aconteceram. Então, assim, o Goiás poderia ter vindo de lá com uma goleada. O goleiro Marcelo Rangel, depois do jogo, criticou a atuação do time, disse que faltou vontade, o que é uma coisa inadmissível, porque no futebol pode faltar qualidade técnica. Quando falta qualidade técnica, a culpa é do dirigente, porque ele que contratou o jogador sem qualidade técnica. Quando falta vontade, a culpa é do jogador, porque a vontade é uma coisa básica dele. E isso é uma declaração de um jogador que estava lá, o Marcelo Rangel, inclusive o mais experiente deles, que faltou vontade ao time, né, que o Goiás poderia ter sido goleado, conforme o próprio jogador falou. Então, para um time de primeira divisão, o Goiás não estava, vamos dizer assim, com o 11 reserva, mas a maioria desses jogadores aí já participaram de jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro. Marcelo Rangel não, mas o Iago Rocha foi titular domingo. Paulo Ricardo já participou alguns minutos. O Jean Carlos já jogou nessa Série A. O Marcinho já jogou, o Rafinha já jogou. Vários jogadores que já atuaram pelo Goiás na Série A. Se você não consegue ali com seus suplentes montar um time para competir de igual para igual
com uma equipe que foi rebaixada na Série C do Campeonato Brasileiro, o seu elenco precisa ter a qualidade dele questionada. O Goiás vai deixando muito evidente que montou um elenco fraco para a Série A, porque os seus reservas não conseguem competir com times da Série C. E pior, com times rebaixados na Série C, porque o Luverdense foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora tem o jogo da volta. Imagino que o Goiás vá pesar um pouco o seu time, colocar esses jogadores que eu citei aqui. O jogo será aqui em Goiânia, e aí pode sair classificado. E a tendência é que as outras fases sejam mais difíceis, e aí eu quero ver qual será a postura do Goiás nestas fases mais difíceis. Mas eu estou pouco otimista que o Goiás vai conquistar essa Copa Verde, devido ao modo com que o clube e a comissão técnica estão encarando esta competição. O Goiás é o maior favorito, mas se ele quiser. E até agora o Goiás demonstrou querer muito pouco. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Eu não quis aprofundar na análise do jogo porque eu não assisti o jogo e acho que isso seria um estelionato, vamos dizer assim, brincando com todos vocês. Saudações à galera do esmeraldino.com, que sempre compartilha os vídeos aqui do canal, e a gente vai seguindo aqui com o trabalho no transcorrer da semana. E o canal terá algumas novidades a partir especialmente aí do final deste mês, próximo mês. Vou começar a criar alguns quadros, dentro do canal, especificamente com 2 pontos. Um focado na parte tática do futebol e um outro focado na parte de história do futebol goiano. Estes são 2 segmentos que eu quero começar a trabalhar mais forte aqui no canal, e os outros de opiniões sobre os jogos, sobre os fatos do dia a dia do futebol goiano continuarão normalmente. Beleza, gente? Um abraço a todos e até a próxima.